Muito bom dia a todos. Espero que estejam aí me ouvindo bem. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Abrapsa. Eu sou o Alan Bordim, sou diretor de marketing da Abrapsa, também sou CEO da Abordim, uma associada da Abrapsa e uma empresa que atua na área de consultoria contábil e tributária. Hoje a gente tem um tema super bacana, né, para a gente tratar aqui, um tema que está muito em voga no mercado, nas empresas, enfim. A gente vai falar sobre compliance de integridade e a gente tem a honra de ter diversos especialistas para participarem do nosso debate. Vou fazer uma pequena introdução de cada um deles, mas, obviamente, ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentarem. Então, estão conosco aqui hoje o Manuel Marinho, CEO da Ético. Muito obrigado aí pela presença, Manuel. Com a gente também o Rui de Paula, associado da Irko Hirashima, que também está com a gente aí na Abrapsa, o Bruno Feola, executivo da PIB Compliance, e a Catarina Reitz, que também é executiva e especialista em compliance. Então, muito obrigado a vocês pela disponibilidade, pela participação, e passo a palavra aí para o Manuel. Por gentileza, Manuel, fica à vontade aí, o seminário é de vocês. Vou ficar aqui aprendendo um pouco com vocês. Obrigado aí, bom seminário a todos. Obrigado, Alan, pela introdução. Bom dia a todo mundo. Agradecer também aos nossos convidados que estão aqui com a gente. A Abrapsa tem feito realmente, o Alan já comentou, esse movimento de trazer para apreciação, análise, entendimento de todos os associados uma gama de temas que vai um pouco além da mera organização da profissão de prestação de serviços profissionais. Mas é claro, quando a gente fala que a gente vai abordar esses assuntos, porque eles envolvem processos, a gente também vai olhar para eles como uma oportunidade de negócio para nós, profissionais da Abrapsa. E a gente dedicou a parte final desse encontro para isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre governança de uma maneira geral, depois a gente vai falar sobre riscos de integridade de terceiros, depois a gente vai ter umas trocas num painelzinho de perguntas e respostas, vai ser muito interessante. Eu espero que a gente possa trazer para vocês conteúdo para boas reflexões e para boas ideias de negócio. Como executivo da Ético, a Ético também é uma empresa associada da Abrapsa, a gente está na frente de prestação de serviços, terceirização de serviços de compliance e integridade. Eu agradeço aqui pela introdução que o Alan fez, a participação dos nossos convidados e vou passar a palavra aqui para a Catarina para que ela se apresente também e depois dessa rodada a gente volta para começar nosso debate, tá legal? Bom dia a todos, agradeço aí a introdução do Alan, do Manuel, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, também espero que seja uma manhã muito proveitosa, que a gente traga bons insights, boas ideias, boas possibilidades de oportunidades depois de desenvolvimento de negócio para todos vocês. Meu nome é Catarina, eu sou especialista em compliance, em governança e investigações também, que é um tema que se retroalimenta com todos os outros dois. Minha carreira foi construída aí com base em experiências tanto in-house, colocando a mão na massa, quanto também como consultora, dando apoio a empresas que estão aí com esse desafio. E eu também dou aula em algumas instituições de ensino, aí tanto em especialização como graduação, sempre tratando dos temas de governança, compliance, integridade, e o tema de integridade e gestão da cadeia de terceiros é um que dentro dos pilares do programa de compliance das empresas é um tema-chave para o sucesso ou insucesso do sistema, do ecossistema de governança, de compliance como um todo. Então, um tema que a gente vai discutir aqui hoje é um dos meus temas favoritos, pela importância que ele tem, pelo protagonismo que ele tem. Acho que de todas as reuniões de conselho, reuniões executivas aí que eu fui apresentar o andamento das atividades da área,
sempre quando a gente trazia aí os indicadores de desempenho da gestão de terceiros, esses eram um dos tópicos que sempre gerou mais discussão, mais questionamento dos acionistas, dos outros executivos, então é um tema realmente muito protagonista hoje. Eu também acabei seguindo aí, eu sou formada originalmente em direito, e aí acho que a vida a gente tem que estar sempre aprendendo, então, recentemente acabei de terminar o meu mestrado em psicologia, para entender um pouquinho aí quais são as crenças dos executivos com relação ao que dá certo e ao que não dá certo no programa de integridade, e pude, descobrir aí empiricamente, academicamente, algumas questões que eu vou dividir ao longo dessa manhã com vocês, e eu espero que sejam úteis, tá bom? Agradeço novamente, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos passar a palavra então para o Bruno. Bruno, se você pudesse apresentar rapidamente, depois a gente roda para o Rui e dá início. Muito obrigado, Manuel. Bom dia, Alan, bom dia, Rui, bom dia, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Bom, rapidamente sobre minha carreira, eu comecei minha trajetória na área pública, né? Eu passei no concurso público do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, né? Então, realmente a área financeira é muito interessante para a gente iniciar a carreira quando a gente fala sobre compliance, integridade, governança, controles. Eu tive essa oportunidade. Depois trabalhei no Pinheiro Neto, escritório aqui em São Paulo. E aí fiz toda a minha carreira depois em empresas multinacionais como Ambev, Telefônica, PwC. E atualmente acabei fazendo parte aqui do time da PIB como um dos sócios, principalmente da área de integridade e governança. E são temas que a gente costuma trabalhar quase todos os dias, de uma maneira ou de outra, seja investigando uma fraude, seja trabalhando numa gestão de terceiros, seja tentando certificar um sistema de compliance. No final do dia, a gente percebe que esses movimentos, inclusive o ESG, que tem sido bastante debatido também, tem um pouco do seu DNA dentro de um programa de integridade. Então, atualmente a gente tem trabalhado bastante em relação a processos de evolução desse tema nas instituições. Também sou professor convidado de alguns cursos, como o EBRAD, PUCAMP, enfim, e atualmente estou concluindo meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas em Direito Público. Eu espero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que a gente tem em realmente implementar esses sistemas nas empresas, ou até mesmo evoluí-los, ajustá-los, enfim. É sempre um desafio muito grande, envolve custo, envolve uma percepção errada que aquilo talvez seja um desperdício de tempo, e na realidade não. Isso, a gente tem aqui dentro do escritório cases comprovados de instituições que dobraram, triplicaram de tamanho, de faturamento, depois de um programa de integridade, porque você arruma a casa e consegue evoluir. E a parte de gestão de terceiros pelo DOJ é tida como um dos principais pontos sensíveis de um programa, e geralmente é ali que mora o perigo, né? Onde a gente às vezes sofre um problema, a gente não sabe muito bem de onde veio, quando vai ver um fornecedor, um prestador de serviço. Por isso que é tão importante falar dessa cadeia de fornecimento dentro de um programa bem estruturado. Rui, você tem a palavra, se pudesse apresentar rapidamente. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Rui, eu sou auditor, fiquei 12 anos na Ernst Young, depois fui para a Irashima Associados. Na Irashima Associados a gente fez uma fusão com a IRCO Consultoria no começo de 2020, e aí eu passei a ser sócio também da IRCO Irashima, e onde eu atuo hoje na área de RAS. Eu sou responsável pela área de Risk Advisor Services da IRCO Irashima, e aí, então hoje eu espero contribuir com as experiências práticas, dia a dia com o cliente, e a nossa experiência na IRCO Irashima, na área de compliance e tudo relacionado aqui ao tema. Excelente. Obrigado pela apresentação de vocês. Nós temos aqui, como vocês viram, pessoal, muito conteúdo profissional, muito conteúdo acadêmico, muita liderança de área de risco, compliance. Eu acho que a gente vai trazer coisas legais para vocês. A dinâmica vai ser assim, durante mais ou menos a primeira hora, a gente vai cobrir alguns aspectos que são um pouco mais conceituais, e como eu falei para vocês, vamos ter perguntas desafiadoras aqui para os nossos convidados de hoje. E, ao final desta sessão, a gente vai abrir microfone e câmera para aqueles que quiserem fazer perguntas para os nossos convidados. Ao final, a gente vai reservar
pouco menos de meia hora, 25 minutos, 20 minutos, para falar um pouco sobre o assunto de governança e integridade no nosso negócio. Também um assunto para nós tratarmos no âmbito de associados à Brapsa. Legal? Eu começo dizendo que a gente já está, no âmbito da Brapsa, abraçando bastante o tema de governança. Para quem participou do último webinar, tocado pela Márcia Pelúcio e pela Sabrina Sabaini, desculpa, pela Marta Pelúcio e pela Sabrina Sabaini como convidada, a gente já falou um pouco sobre compliance. Elas abordaram bastante compliance de um ponto de vista, como eu gosto de chamar, transacional, né? Os controles que são importantes ser implementados para ver se não está havendo algum tipo de conflito de interesse, para ver se não está havendo algum tipo de abuso de algum administrador. Na parte transacional ainda, sobre características das transações. E nós vamos focar um pouco mais na parte de governança de integridade de terceiros. Como a gente entende os riscos que esses terceiros que se relacionam com as nossas organizações, enquanto contadores e auditores, e com as organizações que são os nossos clientes, como a gente entende esses riscos e como esses riscos podem afetar a organização. Legal? Esse assunto não é meramente intuitivo, esse assunto, claro, ele tem uma grande dose de bom senso, mas ele é um assunto que já passou por vários testes no mundo empresarial. Hoje ele tem uma abordagem científica interessante e vamos tocar em vários desses assuntos ao longo da nossa apresentação de hoje. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que é governança. Governança de integridade de terceiros é um braço da governança, e governança, eu até diria, a gente conseguiu, no âmbito brasileiro, alcançar uma excelente definição de governança, e para aqueles que tiverem interesse, consultem o Manual de Boas Práticas de Governança Corporativa, o Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, que está na sua 6ª edição, acabou de sair, a 6ª edição saiu no dia 1 de agosto, está super fresquinha. O Edmundo compartilhou isso tudo com os associados da Brapsa nos diversos grupos de WhatsApp, mas para aqueles que tiverem interesse, depois mandem uma mensagem para nós aqui na Brapsa, para mim mesmo, se for o caso, e eu mando para vocês uma edição digital do código. Evidentemente que também dá para conseguir isso lá no site do IBGC, mas se quiserem encurtar o caminho, eu dou uma forcinha aqui. O IBGC trata governança como um sistema. Eu gostei muito desse tipo de abordagem. Em outras jurisdições, isso aí é visto mais de uma forma, em algumas jurisdições é visto como uma forma puramente conceitual, outras é vista como uma forma descritiva, né? Nós entendemos aqui como um sistema que congrega princípios, regras definidas pelas próprias organizações ou por entes regulatórios, né? Estruturas que as organizações montam para dar conta das regras que elas se autoimpõem e os processos internos que vão orientar a atividade dessas estruturas. Estruturas e processos têm tudo a ver com a Brapsa. É disso que nós fazemos, é isso que nós fazemos aqui. É sobre isso que nós atuamos e, ao final, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Bom, esse sistema que traz princípios, regras, estruturas e processos, ele vai atrás de assegurar a organização que ela vai atender a todos os interesses dos seus diversos stakeholders de maneira equilibrada. Existe uma terminologia que define isso, um dos princípios da governança, de uma maneira transversal, de uma maneira que vise a perenidade da organização, de uma maneira que imponha accountability àqueles que estão à frente dessas funções, e tudo isso na expressão do nosso Código de Melhores Práticas fica, portanto, traduzido em 5 grandes princípios, que são eles: integridade, a equidade, a accountability, como eu falei antes, que por falta de um melhor termo aqui, o IBGC usou o termo responsabilização. Eu gosto do termo imputabilidade, mas, enfim, eles vão numa outra linha. Sustentabilidade
e eu esqueci umas, daqui a pouco já me vem à memória e eu comento com vocês. Bom, falando sobre integridade no âmbito da organização, uma das frentes que nos convém avaliar é sempre como é o relacionamento da organização com os terceiros que fazem parte do seu ambiente de atuação corporativa. Esses terceiros são diversos, são clientes, fornecedores, parceiros institucionais, financiadores, o mercado consumidor, a comunidade do entorno, todos esses, no jargão de governança, são tratados como stakeholders, e outros, né, que são os clássicos, né, os acionistas, os interessados primários da organização, seus empregados e, enfim, os agentes, aqueles que lideram a organização nas suas funções executivas. Uma vez que a gente já sabe mais ou menos qual que é o contexto da nossa discussão, vamos falar sobre governança e, mais especificamente, sobre governança de integridade de terceiros, convém a gente entender quais são os riscos que esses terceiros podem trazer para nós, como pessoas que estão à frente de organizações, e para nós, como pessoas que estão à frente da profissão contábil e de auditoria no âmbito da Abrapsa. Esses riscos são, pela literatura, variando um pouquinho de autor para autor, definidos em 4 grandes categorias: riscos reputacionais, riscos financeiros, riscos regulatórios e riscos criminais. E alguns autores colocam os regulatórios e criminais na mesma cesta para dizer que são riscos de origem ou de fundo legal. O que significa dizer isso? E a pura verdade aqui é onde eu dizia o bom senso e a parte acadêmica, a parte científica se encontram. É claro que quando a gente se relaciona com um fornecedor e esse fornecedor tem problemas, esses problemas podem respingar por sobre a organização. Nós vimos vários exemplos nos últimos anos, talvez os mais recentes, aí, mais emblemáticos, né? Aqueles que tratam de trabalho escravo na cadeia vinícola, aqueles que tratam também de ocupação semelhante ou similar à escravidão em organizadores de shows, para quem acompanhou a questão do Lollapalooza aí em fevereiro e março. Essas coisas são ruins porque, ainda que você não tenha uma ingerência direta sobre aquilo que os seus fornecedores estão fazendo, o que eles estão fazendo pode infringir regras, pode infringir preceitos éticos, e isso pode, de fato, associar o nome da organização àquela debilidade que foi identificada. Isso vale também para clientes. E nesse ponto, afeta diretamente a nossa profissão, porque nós somos instados, como profissionais da contabilidade e da auditoria, a fazer uma perquisição um pouco mais detalhada de quem é o nosso cliente. O nome disso é Know Your Customer, no linguajar de governança, KYC, e isso está transposto para as regras regulatórias às quais nós nos submetemos, mais especificamente a Lei 9.613, a Resolução 1530 do CFC e a Resolução 50 da CVM, para quem opera com auditoria nas suas atividades também. Riscos financeiros, bom, isso é óbvio. Se você não souber do seu fornecedor ou cliente como anda a sua situação financeira, se você não fizer um mínimo esforço para entender isso, você pode definir transações que, ao final, não vão ser pagas ou não vão ser cumpridas como prestador de serviço, e isso vai trazer implicações negativas. No âmbito regulatório, a mesma coisa. Você pode operar no mercado financeiro, e aqui na Abrapsa nós temos várias empresas que atendem corretoras de valores imobiliários, corretoras de câmbio, e essas empresas podem se relacionar com pessoas que têm problemas com a CVM, que têm problemas com o Banco Central. E isso é fulminante em algumas instâncias da operação. Tá legal? Bom, dito isso, nós já sabemos, vamos tratar de governança, mais especificamente de governança de integridade de terceiros, e ainda mais especificamente
governança de integridade de terceiros no âmbito dos riscos associados às profissões contábeis e de auditoria, que são aquelas abraçadas pelo público aqui da Abrapsa, eu acho que convém a gente fazer um primeiro desafio a um dos nossos convidados. Eu queria, então, trazer um tema para a Catarina e pedir para ela nos fornecer dados, informações, entendimento de como é, do ponto de vista da organização, dos clientes, dos associados da Abrapsa, como é nas organizações a questão de risco de integridade, como isso as impacta, como fica essa discussão dentro das empresas. Conta para a gente um pouco como é a experiência pelo lado da organização, dos nossos clientes Abrapsa. Manuel, obrigada aí pela brilhante introdução, por me passar aí o bastão com esse tópico aí tão quente, tão interessante, né, para a gente poder trazer, poder discutir. A gente conversou bastante sobre isso, né, Manuel? A gente teve muitas trocas quando a gente estava tentando construir e colocar de pé, na prática, um sistema de governança de integridade de terceiros para a empresa que até pouco tempo atrás eu pertencia. Então, como muito bem explanou o Manuel, a governança vai ser esse instrumento que vai te ajudar a tomar as decisões, a formalizar essas decisões, é uma bússola que vai balizar tudo isso. E quando a gente está falando especificamente da governança de integridade de terceiros, é como a gente toma as decisões e formaliza as decisões com relação a com quem a gente vai se relacionar. E para falar um pouquinho dos riscos, impactos na organização, trazendo também um pouquinho de exemplos práticos que eu vivi, tanto in-house, quando eu era responsável por isso e tinha, né, a minha forma de estruturar e de demandar internamente ou externamente os trabalhos relacionados a isso, conforme a volumetria e a importância que surgindo para mim, junto com algumas experiências de quando eu era consultora e estava do outro lado da mesa, atendendo os clientes, tá? Então, primeiro, por que fazer essa gestão de integridade, né? Nunca é apenas para gerar impactos positivos para a sociedade e por aquela genuína vontade de ser ESG, né? De tomar conta do ambiental, do social e da governança e, claro, tomar conta e trazer isso como parte de quem é você, de qual a sua estratégia, né? A questão financeira, o risco legal sempre vão pesar bastante nas tomadas de decisão, então na hora de trazer isso para as discussões a nível de órgãos da governança que tomam as decisões e que vão aprovar o seu orçamento para ver como é que você vai dimensionar, onde que você vai investir o valor total que é dimensionado para a sua área. A gente eu sempre tentava trazer as informações e o resumo, né, dos principais achados e dos possíveis caminhos a serem tomados, levando em conta 3 aspectos, tá? A responsabilidade, então vai ser a responsabilidade tanto do administrador, se está falando de uma empresa de capital aberto, ela é ainda maior, mas tem uma responsabilidade inerente da própria lei anticorrupção brasileira, que traz, e é uma expressãozinha bem importante todo mundo ter isso em mente, a responsabilidade objetiva para as empresas. Então, quando você está falando de se relacionar com terceiros, independentemente da sua intenção ou até do conhecimento volitivo, intencional, da contratação de alguém que usa de métodos e meios escusos, digamos assim, para obter sucesso na contrapartida ali pelos serviços que oferece, mesmo que você contrate sem saber que esse terceiro agia dessa forma ou já agiu dessa forma no passado, e por isso poderia agir de novo quando da prestação de serviços para a sua empresa, você, se eventualmente é iniciada uma investigação, uma operação qualquer de Polícia Federal, Ministério Público, e sua empresa se vê ali no meio desse caldeirão, se vê no meio dessa estrutura que está sendo investigada, se você se beneficiou da prestação dos serviços, independentemente de você ter
tido conhecimento, a intenção de contratar alguém que age dessa forma, você pode sim ser responsabilizado. Então, isso é um dos aspectos aí bastante diferenciados da lei anticorrupção brasileira, da lei da empresa limpa, porque antes a gente já tinha o Código Penal, a gente já tinha uma série de normas que já previam que a corrupção era um crime, que a corrupção não deveria acontecer, mas a partir do momento que você coloca a responsabilidade objetiva e você chega na empresa um método, vamos dizer, numa linha mais direta, sem precisar ter tantas camadas de comprovação, e colocando objetivamente ali, se beneficiou, deveria ter olhado, não olhou, por isso vamos conversar, vamos eventualmente firmar um acordo de leniência, vamos resolver isso de alguma outra forma. Isso pesa no bolso, isso pesa na responsabilidade que eu chamei de um primeiro grande aspecto, e por isso as empresas já começam a ficar um pouco mais acordadas e atentas para de fato investir nisso. Então, quando eu ia construir o meu budget, sem ser inexata, mais da metade talvez era direcionado para um trabalho de gestão de terceiros. E quando que a gente olha terceiros? Por que a gente olha terceiros? O Manuel muito bem explicou que são todos aqueles stakeholders que estão em volta da empresa. Então, clientes, fornecedores, possíveis funcionários que você vai contratar para cargo-chave, não são só os terceiros que vão, junto com você, ser contratados para a atividade fim da empresa acontecer. Então, a gente tem um ecossistema grande de pessoas que a gente vai olhar e dentro de um orçamento de uma área de compliance, isso normalmente toma um protagonismo bem grande e toma um tempo bem grande, tá? Então, responsabilidade. O segundo, eu junto muita coisa, mas eu acho que tudo faz bastante sentido, que é a gestão e a estratégia que a empresa quer seguir e o bolso, né? O quanto ela pode, quer gastar quando ela está dimensionando a avaliação de com quem ela quer estar, com quem ela quer fazer negócios, quem ela quer que o mercado veja que é um associado, que é uma empresa parceira dela. E até mesmo num M&A, numa fusão, numa aquisição, é um ativo que ela quer passar a ter no bojo da estrutura dela, tá? Então, isso também é um outro motivo importante que as empresas param e olham para isso, investem tempo e dinheiro nesse trabalho, tá? E o terceiro, não menos importante, é a imagem. Ela precisa, todo mundo, né, pessoas físicas, jurídicas, qualquer um precisa cuidar da imagem que quer transmitir. E aí é bastante relevante, a gente sai dos outros dois primeiros aspectos, na verdade tudo fica muito, muito junto, mas a imagem, especialmente considerando a nossa cultura aqui no Brasil, ela é muito, muito relevante. Os clientes, a geração millennium, né, as pessoas que escolhem aonde vão trabalhar e têm uma volatilidade um pouco grande na tomada de decisão de eventualmente trocar de emprego, olham muito para isso e querem cada vez mais estar pertencendo a instituições que vão olhar e trazer como um aspecto importante fazer uma gestão de integridade, seja de terceiros, seja de todas as outras tomadas de decisão dentro do sistema de compliance. E aí, é importante trazer, eu sempre gosto de trazer algumas estatísticas, e eu vou ter que colar aqui para não ser inexata. Quando a gente fala da responsabilidade, para trazer para o mais tangível possível, eu pesquisei aqui, eu até depois posso fazer chegar até vocês esses gráficos que são bastante visuais e mostram estudos aí da Universidade de Stanford que vem acompanhando a aplicação da lei anticorrupção americana, que inspira a brasileira, em alguns aspectos é muito diferente, mas em muitos outros é muito parecida. Eles analisaram desde 1977 até o ano passado as ações promovidas pelo Ministério Público americano, qual era o principal causa raiz, qual era o principal catalisador desse início de investigação e depois penalidades muito duras. A gente sabe que são aplicadas multas milionárias nos Estados Unidos, então aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando, mas também temos bastante protagonismo e bastante força quando a gente está falando dessa parte de imputação de responsabilidade na parte financeira no bolso das empresas. E aí, analisando e agrupando em grandes causas que fazem com que as empresas passem a ser investigadas e punidas pelo Ministério Público americano, no Brasil
pelo menos não tão formalmente, estruturadamente, eu não achei nada parecido, mas olhando também acordos de leniência já firmados, a gente sempre vê que é um conjunto de aspectos que fez com que a investigação iniciasse e fosse dada a cabo, mas a gente sempre vê algum terceiro envolvido. Agora aqui a gente tem das 293, como eles chamam, né, enforcement actions, por infrações à lei anticorrupção americana, desde 1977, 89% são diretamente relacionadas à atuação de terceiros. Então, lá eles falam da cegueira deliberada. Então, você não pode ter essa cegueira, falar, não, eu não vi, esses são terceiros, esses não sou eu, essa é uma empresa que está comigo, mas não sou eu, peraí. Não é bem assim, né? Assim como tem a responsabilidade objetiva aqui no Brasil, lá o sistema americano, por diversos motivos, é muito diferente, mas traz esse conceito importante. Você não pode, a cegueira deliberada não é bem vista, não é aceita, e um terceiro agindo de modo escuso, de modo ilegal, se você for beneficiado, houver uma linha direta na prestação de serviços que ele realizou para você, mesmo que você não tenha feito a tal due diligence, mesmo que você não tenha uma gestão de integridade, uma governança de terceiros, isso não é desculpa, muito pelo contrário, isso pesa negativamente. Se você consegue demonstrar que tem um programa de integridade robusto, que tenta olhar para essas questões e se resguarda e formaliza, e tem às vezes até a ajuda de terceiros especialistas nesse tema para olhar isso, apresentar isso para o seu conselho, trazer as informações para melhor tomada de decisão, você vai ganhando pontos, digamos assim, que vão fazendo com que as multas diminuam, tá? Então, existe toda uma metodologia para chegar nos valores das multas aplicadas, e a maioria das ações vem por malfeitos de terceiros. E considerando esse aspecto, os malfeitos podem causar investigações, as investigações podem causar penalidades pecuniárias. E quando a gente está falando em que valor vai ser aplicado, há uma redução considerável quando as empresas conseguem demonstrar que tem uma robustez no que diz respeito a essa gestão de integridade de terceiros, tá? Então, essa é uma estatística interessante, que realmente chama a atenção, né? A gente está falando de quase 90% dos casos, é muito, muito significativo. E aí o que a gente se vê, o que se vê dentro da empresa, o que a gente faz na prática, o que a gente é instado a verificar, tanto internamente quanto a gente está prestando esse serviço para as empresas que têm algum nível de maturidade no compliance e conseguem investir, dedicar o budget a isso, tá? Como eu falei, tem muitos motivos que fazem com que isso seja visto. A gente tem no RH as demandas relacionadas à contratação de pessoas-chave, né? Então não 100%, né, eu já trabalhei numa empresa que, em um momento específico, ela estava olhando 100% das pessoas, desde os estagiários, menor aprendiz, porque tinha uma questão relacionada a uma das acionistas que fazia com que, naquele momento, fosse importante olhar todo mundo para questões relacionadas a conflito de interesses, indicações, a empresa já estava indiretamente sendo investigada, então ela precisava ter uma atenção muito grande, um foco muito grande em todo mundo que ela colocava para dentro de casa falando em folha, tá? Então, normalmente, o que as empresas fazem? Elas vão olhar nível estratégico ali, todo o board, toda a diretoria, todos os gerentes, e algumas áreas-chave, como o RH, a auditoria interna, o próprio compliance. Então, é importante aí, independentemente de ser estagiário, ser um analista, quando você está falando dessas áreas muito sensíveis, que tem atividades muito, em que, digamos assim, a integridade da pessoa precisa estar muito comprovada, e alguma falha relacionada a isso pode gerar uma questão de imagem, principalmente, aí eu não estou falando de responsabilidade jurídica, é muito importante, se tem um passado aí que pode condenar a pessoa, isso é sempre importante que seja visto. E não é porque tem um achado que não necessariamente você tem que acabar com tudo e não pode seguir, tá? O que a empresa tem que fazer, e vocês como terceiros têm que ter consciência de que é importante, e o regulador, e o Ministério Público, a Polícia Federal vão olhar para isso, se for o caso, no futuro, depois de um trabalho que foi feito por vocês, é formalizar devidamente
qual é o escopo para o qual você foi contratado? Dentro desse escopo, você olhou todos os aspectos, entregou um dossiê, um relatório que cobria tudo aquilo, colocou ali riscos, benefícios, impactos, e formalizou também depois como é que é a governança de tomada de decisão, porque a tomada de decisão final é da empresa, não é de vocês, né? Então, eu como empresa sempre tinha que me preocupar com toda essa cadeia de custódia, digamos assim, né? De tudo que aconteceu relacionado àquele contrato e como você foi tomando as decisões, como foi a governança daquilo, né? Que bússola você usou, por que você foi para um lado e não para um outro, e se você consegue demonstrar muito bem esse racional e formaliza tudo isso tudo é muito, muito considerado, então é muito importante que seja feito. Então, no RH, a gente tem áreas de expansão de negócios, e depois o Rui vai entrar nesse detalhe e falar um pouquinho sobre isso. O M&A, essa parte toda da expansão da estratégia do negócio. Então, quem você adquire os ativos, as empresas, você como sucessora tem responsabilidade sobre isso, então você precisa olhar também como é que foi o passado, como é que é a conduta dessa empresa, que riscos você pode ter de integridade ou de terceiros que ela contratou quando você absorve isso para a sua estrutura. Você tem o dia a dia dos terceiros normal, né, ali suprimentos, contratação, e basicamente são esses os aspectos principais que é o dia a dia da empresa contratando, tá? As camadas, a profundidade que tudo pode e deve ser feito, não necessariamente são sempre iguais, então também é importante todo mundo ter em mente que não necessariamente eu preciso ter o mesmo nível de profundidade quando eu estou analisando uma empresa que vai ser minha parceira numa terceirização de mão de obra, quando eu estou falando de uma empresa que, enfim, vai fazer um comodato da máquina do café, né? Então, obviamente, dependendo do risco e do nível de entrega e de prestação de serviços ali, você tem que ter métodos de basilar ali como vai ser feita essa análise do terceiro. Algumas vezes você vai acabar fazendo isso dentro de casa, outras vezes, normalmente quando é mais complexo e traz mais risco e mais impacto para o seu negócio, você vai terceirizar. Eu quero, caminhando já para finalizar minha fala, eu quero comentar deixar uma sementinha aí de 2 casos que foram emblemáticos, e que por todos aqueles aspectos que eu comentei do porquê se faz essa análise de terceiros, geram riscos, poderiam gerar riscos para a empresa se não houvesse uma análise de terceiros em maior profundidade. Esses 2 casos foram casos que a análise não foi feita in-house, né, eu estava ali coordenando, estruturando, em que nível eu ia olhar cada terceiro e como eu ia formalizar as tomadas de decisão, as minhas recomendações, porque eu também na cadeira de compliance officer eu não tenho a palavra final, eu simplesmente recomendo, coloco riscos, benefícios e coloco formalmente a minha recomendação para a partir de uma decisão colegiada seguir ou não. Então, havia houve uma mudança de estratégia em que muitos serviços em alguns escritórios chave de uma empresa de energia, uma empresa de energia renovável, que tinha alguns projetos de expansão no Brasil como um todo. Alguns escritórios acabavam espalhados aí no mapa, de modo que era muito difícil sempre a gente conseguir ter empresas de um mesmo grupo, ou ter uma possibilidade de se juntar com alguém que nos atendesse na malha que a gente precisava, no nível que a gente precisava e na diversidade de serviços que a gente precisava em todos esses lugares. Então a gente acabou começando a olhar para cooperativas. Eu admito que tinha sido a primeira vez que eu parei para olhar cooperativas. E aí a gente viu uma cooperativa apresentou um valor sensivelmente menor do que as outras empresas que a gente conseguiu fazer cumprir toda a avaliação técnica de suprimentos e da área demandante. E quando chegou na análise de integridade, a gente tinha diversos aspectos ali a serem vistos, tá? Desde recebimento de benefício do governo, auxílio emergencial e outros benefícios sociais do governo por parte de pessoas que tinham cargos ali
cargos importantes dentro da administração da cooperativa e que, num primeiro momento, parecia não ser incoerente, talvez, com as regras da regulamentação que faz com que você seja elegível ou não para receber o benefício. Esse foi um ponto relevante. E, enfim, alguns aspectos, quando você está falando de uma cooperativa, a gente pediu ali a lista de quem seriam os associados que possivelmente seriam alocados no nosso projeto, e ali dentro uma infinidade de questões menores, às vezes falando de... e aí isso é sempre muito sensível quando a gente está falando da parte ambiental, tá? O ESG, na minha visão, no Brasil a gente ainda tem a parte social, tem a parte de governança, mas eu vejo um apelo muito maior na parte ambiental, até pelos impactos que tudo isso tem, pelo nível de consciência de que, né, temos que ter sustentabilidade, e os recursos são finitos e precisamos olhar para isso. Voltando, estou falando de uma empresa de energia renovável que já, pela natureza, pelo business por si só, já tem que hastear, de certa forma, essa bandeira, então precisa ter atenção com relação a terceiros que estão falando da parte ambiental, porque senão fica incoerente com o seu próprio negócio. Então, quando eu falo daquele aspecto de bolso, estratégia, e com quem você quer estar, você tem que... varia muito, né, de acordo com o seu ramo de atuação, e quando você está falando de empresas que têm no seu core esse DNA tão forte, intrínseco, relacionado à parte ambiental, você precisa olhar para isso, tá? Então, dentro desse aspecto, ter tido a possibilidade de contar com dossiês profundos, uso de tecnologia e terceiros se dedicando de modo profundo a ter os registros, me deixou mais pronta para ter as conversas com a cooperativa, porque não necessariamente, como eu falei, a gente encerra, não, tive um achado, eu não vou seguir. Não, eu preciso ter subsídios para mostrar para os executivos e para eventualmente sentar na mesa para conversar com esse terceiro e entender o que aconteceu, como você se posicionou, o que, né? Então você não pode olhar por cima, você precisa de fato ter conseguido olhar de modo um pouquinho mais intenso para chegar e ter como se posicionar e ter essa discussão, tá? E o outro caso, o outro case muito relevante, numa época que eu estava numa empresa de telecom, e também numa mesma linha também de deixar a mensagem de que essa parte ambiental é muito relevante. Empresa responsável por resíduo gerado empresa responsável por logística reversa de peças de celulares usados que eram depositados em lojas e que a própria marca instava os clientes, consumidores, a ir ali e deixar esses aparelhos, porque garantia que ia ser visto de forma responsável, de forma inteligente, interessante. As empresas, de novo, que estavam no BID, tinham uma diferença considerável ali em valor, e a que tinha o menor valor tinha também questões importantes relacionadas a como ela fazia essa logística reversa, tá? Então, acabou que conseguimos convencer o board, a estrutura, de que valia a pena gastar um pouco mais, mas é sempre muito difícil convencê-los disso, tá? Então, tem que haver uma profundidade, tem que haver um especialista olhando isso, e é sempre um desafio muito grande, tá? Acho que eu passei aqui bastante do tempo que eu deveria, desculpa, Manuel, agora que eu me dei conta, mas espero ter contribuído para a discussão. Eu, da minha parte, ficaria facilmente ouvindo você falar o resto do dia aqui. São sempre muito, muito ricas as colocações da Catarina, quem eu conheço já há algum tempo. Obrigado por compartilhar, inclusive, as coisas estatísticas que você minerou, né? Não sei se vocês sabem, mas no contexto do mestrado que a Catarina fez, ela teve que fazer um trabalho de pesquisa muito grande, então, de todos nós aqui, provavelmente, talvez seja ela, eu arriscaria dizer, quem mais dados tem sobre governança de integridade de um ponto de vista de pesquisa científica. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Trazer os casos muito, muito ricos, muito legais, importantíssimos, e que dão uma conexão muito boa com aquilo que a gente pode fazer enquanto prestador de serviço. A gente ouviu aqui a Catarina falar que conhecimento de processos, braços para fazer o trabalho, uso de tecnologia é muito bem-vindo, porque potencializa o trabalho de uma área que é sempre muito pressionada por um orçamento limitado. E aqui não tem jeito, vou ter que passar essa bola para o Bruno, né? O Bruno é o cara que é chamado para olhar o tamanho do orçamento e falar assim, o que é que você consegue fazer no máximo
com esse mínimo dinheiro que eu vou te dar. Ele constrói os programas de integridade e faz essa mágica acontecer. Eu sei que isso é muito difícil, a gente coloca aqui pitadas de humor, mas, Bruno, na vida real, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que é fazer o máximo com o mínimo de recurso quando você é chamado para esses projetos? E se você quiser até falar um pouquinho, né, em algum momento, sobre as aferições disso dentro daqueles programas de certificação que você implementa, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, Manuel. Parabéns, Catarina. Excelente exposição, aprendi muito com você. E parabéns pelo excelente trabalho, principalmente em termos de pesquisa. Muito legal. Realmente a gente compartilhar essas experiências. Eu costumo dizer que a área de compliance ela é um pouco ingrata, principalmente com os novos entrantes aí no mercado, porque você não aprende compliance na faculdade, né? Dificilmente você tem uma cadeira sobre isso, também não tem um curso específico que fala sobre isso. Em administração você comenta, economia também, contabilidade, direito, mas é sempre muito no sentido de tentar te introduzir o assunto, mas não em termos de profundidade. Eu mesmo fiz parte da primeira turma de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e não faz nem 5 anos direito que eles abriram esse curso, né? Então, é um tema que a gente aprende muito com os colegas. E, Manuel, pela minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar na Ambev durante muito tempo, tanto no Brasil quanto em equipes globais, equipes da América Latina. E a Ambev ela é conhecida por trabalhar com o OBZ, né, que é o orçamento base zero. Você começa do zero, assim. A ideia é você tentar construir algo sem gastar R$1, às vezes até tentando ter um investimento do zero e tentar ganhar alguma coisa com aquilo, né? E grandes trabalhos que eu realizei com diversos colegas internamente foram com base em gestão de terceiros mesmo, né? E quando a gente vai para o mercado, e hoje eu me encontro como um consultor, na verdade, foi onde eu realmente encontrei o meu lugar na mesa, atendendo diversos clientes, eu sinto sempre que as dores são muito parecidas em relação a isso. Primeiro, eles não entendem que isso é importante. O segundo, o dinheiro não parece que tem um retorno. E terceiro, sempre existe uma confiança no fio do bigode, porque aquele fornecedor veio aqui, ele está comigo há muito tempo, ele é muito legal, ele às vezes até é meu familiar. Assim, como assim eu vou pesquisar essa pessoa, sabe? E quando a gente conversa com profissionais da área da contabilidade, auditoria, controladoria, são profissionais que sofrem isso, porque eles percebem que muitas vezes são contratos um pouco inflados, ou contratos que estão há muito tempo dentro da empresa, ninguém mexe, né? E aquele processo de renovação saudável ele não existe, porque é uma vontade realmente da alta liderança. E o que a gente aprende nos cursos de integridade e compliance, pelo menos as primeiras aulas, a gente bate muito na tecla, o compliance não decide, ele recomenda. Ele expõe cenários, eles demonstram opções, né? E todas as áreas de apoio dentro de uma instituição, elas sofrem mais ou menos do mesmo mal. A gente não tem a caneta final para decidir. Por isso que existem diversos embates, né? Área de compras, área de negócios, área de jurídica, área de compliance, controladoria, auditoria, porque está todo mundo ali querendo demonstrar um ponto de vista que é importante para a instituição, mas quem realmente vai tomar a decisão é a alta liderança mesmo, né? Empresas familiares, isso é pior, né? A gente precisa ter uma ginástica muito maior ali para tentar convencer que aquilo, na verdade, não é um custo a mais, um investimento perdido, mas sim uma defesa, algo que vai trazer um retorno, inclusive na imagem, né? E eu sempre costumo dizer, um programa de integridade ou de compliance, ele costuma ser o melhor amigo da alta liderança. Você está contratando o seu melhor colega, o teu conselheiro, aquele que você pode ligar 11 horas da noite de um sábado, que a pessoa vai te atender e vai te dar uma boa indicação. Ela não vai desligar o telefone, porque a atividade fim está um pouco nesse sentido, né? Então, estruturar esse programa do zero, ele passa fundamentalmente por entender quem rodeia a instituição, os stakeholders, né? E esses stakeholders, a gente não conhece eles apenas com base em entrevista ou até mesmo numa pesquisa no Google. É necessário fazer uma apuração mesmo, né? Uma pesquisa reputacional em relação a isso. E eu trago da minha experiência 3 formas que eu consegui atingir esse trabalho. A primeira foi a pior, que foi a artesanal. Não existiam grandes ferramentas há 10 anos atrás. E quando existiam, eram caríssimas, né? Às vezes uma pesquisa era em dólar, 3, 4 mil reais, um CNPJ para você pesquisar. Isso era, assim, até mesmo para uma grande multinacional, se você não tem um justo motivo, não tem como justificar isso. E graças a Deus a tecnologia foi realmente avançando
E hoje a gente tem plataformas que costumam trazer esses dados de um custo-benefício muito mais alto, e o nosso trabalho ele é muito mais técnico, é interpretar os dados, né? E a gente vive hoje numa sociedade que você consegue todas as informações de uma maneira empírica, por assim dizer, né? Você consegue entrar no Google, lista a lista, tribunal a tribunal, mídia a mídia, e você consegue ali ter a sua base de dados minimamente pesquisada. O que é um erro, porque o fator humano não dá para confiar 100%. Você tem dias bons, dias ruins, por melhor que você seja, melhor treinada que seja a sua equipe, sempre existe uma margem de erro. Por isso que a tecnologia, em relação à pesquisa de terceiros, ela é essencial e é um investimento que, na verdade, ele evita que você gaste tempo à toa. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, é uma simples conta de quanto custa a hora daquele profissional e a ferramenta ela me traz em quanto tempo, e você vê que você está economizando hora para ele poder trabalhar, talvez, em outras atividades. E quando a gente estrutura um programa de integridade, essa é a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Às vezes não dá para olhar toda a cadeia de fornecimento, às vezes tem mais de 3.000 fornecedores, né? Então a gente começa a escolher os principais, os mais sensíveis, né? E aí a gente usa muito a metodologia da CGU, do DOJ, a experiência de mercado. Geralmente são aqueles intermediários das negociações, prestadores de serviço, de consultorias, por exemplo, escritórios de advocacia, despachantes aduaneiros, toda aquela turma que parece que ele já nasceu um alto risco. E eu tenho clientes aqui no escritório, e foi onde eu fiz o meu mestrado, porque uma coisa sempre me incomodou, Manuel. As pessoas sempre trouxeram o intermediário de qualquer negociação como o vilão de um programa de integridade. Ele não é o vilão, ele está prestando um serviço. E aí a minha tese foi como criar um programa de integridade para intermediários, né? E aí é onde a gente muda um pouco a regra do jogo. Ao invés do cliente me avaliar, eu vou avaliar o cliente. E aí pensa, olha o meu caso, eu sou um consultor de compliance. Se chega um cliente na minha porta e fala assim, Bruno, tenho problemas de corrupção, eu não vou falar para ele, opa, pela minha regra, eu não posso atender o senhor porque o senhor tem problemas de corrupção. Na verdade, eu sirvo para atender pessoas com esse problema, né? Então, a minha regra também muda de acordo com o meu negócio. Por isso que entender o negócio por meio da pesquisa reputacional, ela é tão importante, porque ela é o seu ponto inicial da sua construção em termos de integridade. Depois que você constrói seu programa com base nessa avaliação de riscos, que envolve processos internos e também terceiros, você começa a criar os controles internos, que foi mais ou menos o que os colegas em outros momentos conversaram com vocês, né? Políticas, treinamentos, mas sempre tem aquele ponto do monitoramento das pesquisas. Porque, veja, qual que é o principal problema? A pesquisa, ela tira uma foto. Ela fala, olha, e boas pesquisas vêm datadas, inclusive, com hora. Então, hoje, no dia 16 de agosto, às 9h52, horário de Brasília, a empresa do Bruno não tem problemas reputacionais do que a gente entende o que seria um problema reputacional. O Bruno está limpo, ele pode ser contratado. Daqui a 2 dias, pode ser uma notícia na mídia e eu posso assinar um acordo de leniência, por exemplo, que eu não informei. É uma má-fé. Então, aquela pesquisa ela já perde a validade com menos de 48 horas. Por isso que é necessário esse monitoramento contínuo. Esse é o segundo momento que a gente utiliza isso dentro de um programa de integridade. E o terceiro é realmente a gente ter aquela finalização de ciclo, no qual aqueles terceiros que a gente avaliou, eles são reavaliados, e aqueles que não foram avaliados começam a ser avaliados. Desde a alta consultoria, até mesmo teve uma notícia, uma mídia negativa, como foi supervalorizada a contratação de serviços em termos de investigação de corrupção em algumas instituições, isso foi levado em conta, até mesmo uma questão voltada a um fornecedor de café, de pão de queijo, no nosso coffee break, por exemplo. Todos precisam ser minimamente avaliados. O que acontece muito quando eu chego numa instituição é que já existe minimamente um processo de gestão de terceiros. Ou eles olham o Serasa, ou eles colocam o nome no Google, dão uma olhada no CPF, mas ele não é aprofundado. Aí é o ponto que eu sempre trago em relação ao nosso trabalho como especialista mesmo. Que é, olha, o barato sai caro nesse sentido. Às vezes é melhor você pagar a hora de um especialista que custa, vamos lá, R$500, que em 3 horas ele vai trazer um bom procedimento para você, do que você pagar um salário mínimo por uma pessoa durante 1 ano. E ela não vai conseguir chegar naquela conclusão naquele tempo que você precisa, né?
Então, essa informação inicial dentro de um processo de integridade, ela é muito importante, porque você precisa ter minimamente um investimento ali para você entender o que você pode aproveitar dentro da sua instituição. E isso, Manuel, é onde a gente tem os principais quick wins nas instituições. E o bom desse processo de criação, né, de um programa que envolve praticamente um diagnóstico completo da instituição, é que a gente não só aponta erro, mas aponta muita coisa boa também. Então, às vezes, o cliente não tem uma percepção que ele está tão bem em relação a alguns processos e controles, inclusive em terceiros. Às vezes ele tem 3, 4 de confiança ali que a gente apenas valida que, de fato, você pode confiar neles, não tem nada de errado. E aquela história, né? Quem não deve, não teme. Aquelas frases que a gente está acostumado, me diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Né? E sempre no final do dia, e eu aprendi isso durante toda a minha trajetória, as pessoas elas confiam umas nas outras, mas até o momento que você começa a apontar o erro e respinga em você. Aí o senso de sobrevivência fala mais alto. Acho muito difícil alguém colocar um na reta para salvar um amiguinho que é fornecedor, né? E também um conluio que a gente observa muito, é muito comum esse, tá? Assim, a gente até fala de uma maneira aberta, mas um conluio muito básico é no processo de compras ali, que oferece uma corrupção privada, né, na contratação, ou às vezes você tem aquele conflito de interesses, porque você quer realmente ajudar aquele teu ex-colega, ou até o teu ex-parente, ou o namorado da tua filha, enfim, sempre tem as curiosidades ali. E isso tudo pode inclusive ser realmente aprovado, isso eu sempre falo. Só que precisa minimamente seguir o procedimento correto. Qual que é a grande, na minha visão, vantagem de você ter um bom processo de gestão de terceiros? Quando você tem tecnologia, quando você tem procedimento, quando você tem rotina. Os problemas são antecipados. E aí a gente consegue chegar numa conclusão muito mais saudável para a instituição. O que eu estou falando aqui é tomada de decisão mesmo. O problema acontece quando chega num canal de denúncia. Aí eu preciso novamente fazer aquela pesquisa do fornecedor, aquela pesquisa depois de 48 horas, por exemplo, e aí eu não fui avisado, eu não sabia que tinha alguém internamente que tinha uma relação pessoal com a pessoa, era amigo de faculdade há 10 anos atrás. Não tem como a gente pesquisar as redes sociais de todo mundo, né? Mas existem processos um pouco mais robustos, por assim dizer, para identificar essas questões de conflito. Identificar conflito de interesse é uma pesquisa de terceiro também, entende? Então, os nomes mudam, mas o fundamento é o mesmo. É entender, com base em informações e em evidências, qual o nível e a criticidade daquela situação. Para que no momento que a gente for recomendar, a gente tenha argumentos técnicos. A pior coisa que a gente pode ter, e eu faço parte de comitês de integridade e conselhos de ética, é quando a gente vai para o achismo, para as impressões. Mas eu sinto isso. Mas olha, ele nunca me passou essa situação. Mas você está falando sobre ele está aqui há tanto tempo, ele nos ajudou tanto no momento de crise. Tem até nota fiscal nossa parada lá. Poxa, que bonzinho esse fornecedor. Agora que eu estou realmente um pouco mais com o pé atrás em relação a ele, porque não pode ser tão benesse assim, né? Então, são alguns temas que quando a gente traz evidências documentais mesmo, as explicações e as decisões, elas ficam muito mais racionais. E aí, onde quando a gente conversa com o dono de uma empresa, um presidente, um conselho, é onde a gente pega eles. Porque por mais que existam decisões de negócio, contra fatos não há argumentos. E o que a gente aprende com a estrada é, não adianta só você trazer aquela pesquisa numa bandeja de prata. Porque o programa de integridade também é visto como, às vezes, um delegado que está indo contra o negócio. Quem nunca ouviu isso? É o inimigo do comercial? Não, eu estou do teu lado. Mas mais do que entregar aquele fornecedor que está nos prejudicando, seja financeiramente, de reputação, ou porque ele escondeu algo, a gente traz outras opções. Isso é trabalhar para o negócio. Fala, olha, ele pode ficar, mas talvez ele fica de uma maneira um pouco mais restrita. A gente não abre muito o contrato com ele fica com o contrato um pouco mais focado em outra área, que não tem um poder de decisão, afasta o conflito, né? E mais do que qualquer outra coisa, é você saber o que fazer com a informação. Porque hoje a gente vive numa sociedade que a gente tem acesso ao maior nível de informações da história da humanidade. Hoje você tem o mundo na palma da sua mão, né? As ferramentas de tecnologia, elas te ajudam a ganhar tempo, ganhar praticidade em relação a isso. Mas o que você faz com a informação é o mais importante. Por isso o fator humano ele nunca é dispensado. E ainda mais
não somente você saber interpretar aquela situação, como, por exemplo, a diferença entre o inquérito e trânsito julgado. O inquérito é o início de uma investigação, o trânsito julgado é o final do processo. Tem uma diferença muito grande. E também saber o que perguntar para o fornecedor. Ou para aquela pessoa que está sendo pesquisada. Afinal de contas, toda história tem dois lados. É o que a gente aprende nessa trajetória em termos de integridade. Dar a chance dele conversar e falar um pouco do que se trata aquele tema faz toda a diferença. E aí é que dentro do processo de gestão de terceiros a gente tem alguns níveis, né? Um primeiro nível, que é uma pesquisa mais básica, um segundo nível, que é uma pesquisa um pouco mais aprofundada, um terceiro nível, que a gente já começa a interagir com o fornecedor, e um quarto nível, que a gente faz quase como um acompanhamento junto com o fornecedor daquela situação. E dependendo do fornecedor, eu estou falando de terceiros em geral, o nosso negócio fica muito atrelado a ele. Então, às vezes, vale a pena comprar briga. Porque aquele fornecedor, por exemplo, ele me dá matéria-prima. Porque aquele advogado, ele está comigo há muito tempo e ele conhece exatamente a minha forma de trabalhar. Trocar ele agora vai me dar muito prejuízo. Exato. Então, também essa troca, esse desmame, entre aspas, ele precisa ser feito de uma maneira estratégica para o negócio. E eu sempre trago um exemplo aqui, e é para finalizar minha fala. Teve uma instituição que a gente estava num bid, a gente precisava comprar uma turbina de avião. Uma turbina de avião. Qual que era o negócio? O fornecedor ia entregar uma turbina na nossa empresa e ele ia embora, ele não ia ficar lá. Só que era um fornecedor que estava com muitos problemas de corrupção. E aí o que aconteceu? Quando você puxa do diligence dele, sangra, né? É alto risco em todo quanto é ponto. Ela é vermelho, vermelho, vermelho. É o time do Flamengo ali, né? Inclusive que o Flamengo está um pouco violento agora, me desculpem os flamenguistas, mas é um pouco disso. Você vê que o negócio é pesado. E quando você vai levar, qual que é a nossa zona de conforto como técnico? Não, na hora. Mas isso aqui não precisa nem me aprofundar. Só que é muito fácil trabalhar assim. E onde você se destaca? Você fala assim, como que eu vou conseguir justificar a contratação desse cara? Porque veio um pedido, porque o custo-benefício é bom, ele tem credibilidade no mercado em relação ao seu produto, mas ele não está bem em termos de reputação. Como que eu posso construir aqui uma saída? E aí é onde a gente, na minha visão, amadureceu muito como país mesmo, porque as discussões agora têm sido um pouco mais profissionais em relação a isso, que a gente não olha tanto o CPF e o CNPJ, mas a gente olha qual o negócio envolvido. Que tipo de relação a gente está estabelecendo com ele? Essa relação permite que a gente tenha uma regra de risco um pouco mais baixa? E aí foi o caso que a gente, obviamente, toma todos os cuidados contratuais, os termos, pede para ele ser treinado, enfim, isso tem que fazer o feijão com arroz. Mas pelo fato dele entregar uma turbina de avião e ir embora, é uma relação que eu não tenho muito grande com ele, entende? E o valor estava extremamente dentro do mercado, não tinha nada que desabonasse a relação. Mas é um fornecedor com problema, só que eu não me meto com ele. Agora, se eu contrato ele para auditar minhas contas, que ele vai ficar 1 ano dentro da minha casa, conversando com a alta liderança, fazendo relações com autoridades para demonstrar o relatório, comunicando ao mercado, aí é um fornecedor diferente. Ele não vai entregar embora, ele vai ficar um bom tempo aqui dentro e minha imagem vai ser atrelada a dele. Então, é aí que é o cuidado. Mais do que saber quem que você trabalha, que tipo de negócio você quer ter com ele. E aí, talvez com isso, a gente consegue ter saídas mais honrosas, melhores para o negócio e extremamente dentro da nossa regra de risco em relação à integridade. Mas sem uma pesquisa bem feita, você perde isso no primeiro dia. E aí não tem quem sustente. Sensacional, Bruno. Sensacional. Foram 2 exposições riquíssimas, eu diria, próximas de esgotar o tema. Obrigado pelos seus insights aí sobre como construir um programa, a visão do que tem que ser alcançado ao final do programa, toda a ideia de ter riscos do ambiente de negócio mapeado, dos tipos de negócio entendidos, as escolhas de valor, o que eu vou deixar com a minha equipe interna, o que eu vou terceirizar porque tem baixo valor agregado, dá para fazer com tecnologia, dá para fazer com associados da Abrapsa, por exemplo, as estruturas internas, o plano de resposta, toda a parte de preventiva, né? Vamos antecipar os cenários de risco e ver como a gente responde a isso preventivamente, que dá um pouco de flavor de uma área de compliance parceira do negócio, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Essa é a visão
que tem que ser trazida, que tem que ser incutida nas organizações mesmo. Manuel, obrigada. Na verdade, obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês. Espero que ainda venha alguma provocação, que eu ainda possa contribuir. Espero que, dividindo um pouquinho aí da minha experiência, da minha fala, eu possa ter agregado um pouquinho. Aprendi muito. Foi realmente um prazer, uma honra ter a oportunidade de estar aqui. E uma mensagem final, assim, que eu queria deixar é que quando a gente está falando de compliance, de gestão de terceiros e de vários pilares do programa de integridade, até a essência da própria existência desse sistema que busca preservação e prevenção, é que é melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor conhecer e tomar uma decisão bem embasada do que seguir vedado. Então, eu acho que é a mensagem que eu queria deixar aqui com bastante simplicidade, mas tocando no que eu acho que é primordial do tema que a gente discutiu hoje. Muito obrigada. Bruno, muito obrigado, Catarina. Excelente apresentação, sensacional. Queria ouvir um pouquinho do Bruno sobre suas considerações finais aqui. Depois a gente passa para o Rui. E não entraram questões até agora, Catarina, mas certamente virão. Se vierem, depois eu compartilho com vocês por e-mail, abusando um pouquinho da generosidade de vocês, tá? Muito obrigado, Manuel. Um prazer conhecê-la, Catarina, Rui. Parabéns pelo evento, o Alan, que participou também da organização. Eu fico muito feliz com o convite, espero ter contribuído com alguns pontos de vista, né? Acho que para minha fala final, são 2 pontos que eu gostaria de trazer. O primeiro, que por mais que a gente tenha completado 10 anos da Lei Anticorrupção Brasileira, a gente está muito no início ainda. Então tem muito trabalho pela frente e todos esses problemas que a gente realmente observa em relação a terceiros, no final do dia são grandes oportunidades. Então saber olhar dessa maneira, com certeza, pode gerar novos negócios, um valor interno muito grande, e tentar trazer esse olhar positivo nas relações talvez seja uma boa saída aí para a gente conseguir melhorar não somente a cultura das instituições, mas a cultura aí da nossa sociedade, que está todo mundo envolvido em relação a isso. Novamente me coloco à disposição para o que vocês precisarem também, se quiserem depois conversar no privado, tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida também que não gostaria de expor aqui, eu estou à disposição. E novamente, muito obrigado pelo convite, foi uma manhã extremamente prazerosa e educativa. Muitíssimo obrigado, Bruno. Sensacional as suas colocações, muita riqueza, a gente é super grato. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui do Rui, as colocações finais dele. Eu quero deixar mais uma provocação para os associados da Abrapsa. Eu acho que todo mundo que hoje a gente ouve muito falar que a informação é o novo petróleo, né, que a informação é o que tem valor. Eu acho que quando você pensa quem é um BPO e o volume de informação e o nível de informação que vocês têm, e pensar em tudo que foi falado hoje, todos os riscos que a gente tem, eu acho que as possibilidades de transformar isso em negócio são muito grandes e eu acho que tem um terreno muito inexplorado. Eu acho que tem muito petróleo vazando, assim, não sendo aproveitado como poderia ser. Eu acho que alguém que tem o nível de informação que as empresas de BPO têm hoje tem uma capacidade de transformar isso em negócio muito maior do que vem sendo feito. Eu acho que é muito bom, porque eu acho que é um caminho bem grande e vasto aí de possibilidades e que acho que no futuro a tendência é que essas possibilidades aumentem ainda mais. Muito obrigado, Rui. Da minha parte, agradecer aos nossos convidados mais uma vez, super rico. Esperamos, como host aqui da nossa conversa, esperamos que a gente tenha conseguido levar para a Abrapsa o entendimento de governança e integridade de terceiros, como isso conversa com a nossa profissão, principalmente como isso pode gerar novos negócios para nós. E não vieram perguntas, mas caso venham, podem passar para mim, ou para o Edmundo, ou para o próprio Alan, e a gente vai conversando com vocês. Agradecer demais a quem esteve aqui com a gente hoje, aos nossos convidados, ao espaço aberto pela Abrapsa para nosso grupo de trabalho de governança, e passar a palavra para você, Alan, para um fecho. Muito obrigado. Maravilha, Manuel. Obrigado. Olha, excelente, né? Eu acho que foi uma aula para todo mundo que participou, os 4 expositores, muito legal mesmo. Eu acho que essa reflexão, né? Essa reflexão final, principalmente sobre o papel do prestador de serviço, né? A gente discute muito qual que é principalmente no BPO, a gente discute o contador do futuro, como é que a gente agrega valor, né? Então, a gente tem visto muito esse receio aí
dos temas em voga, como tecnologia, inteligência artificial. Então, acho que vocês deixaram muito claro que a gente realmente tem que usar e abusar da tecnologia a nosso favor, a favor dos nossos clientes, né, e colocar o nosso expertise, a nossa experiência em prol dos clientes. Então, acho que vieram vários insights, muitas ideias de como implementar, começar pequeno, né, passo a passo, por que que é importante, por que que não é importante, mostraram por que que não é um modismo, que é algo que está no dia a dia, né, a gente tem sido chamado para vários projetos de forensic accounting, né, que, enfim, que tem crescido muito no Brasil também, então, eu acho que tem muitos temas aí, eu pelo menos fiquei com uma lição de casa grande aqui, para refletir e incorporar essas possibilidades no meu negócio. Então, Catarina, Bruno, Rui e especialmente Manuel aí por toda a condução do webinar, muito obrigado a todos. Obrigado por todos os participantes, os associados. Esse foi um evento realmente fechado para os associados, porque a gente sabia que ia ser muito rico. Continuem participando dos nossos webinars, dos nossos eventos, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom trabalho a todos.